canal Examinando as Escrituras, os melhores cortes do Evangelho. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo e nos siga nas redes sociais. Olá, seja bem-vindo ao programa Primeiro Deus, o seu programa diário de estudo da Bíblia. Todos os dias de segunda a sexta temos um encontro marcado aqui, sempre às 5 da manhã, para estudarmos mais da Palavra de Deus. É uma alegria poder receber você em nosso programa e saiba que antes de sairmos para as nossas atividades, vamos juntos abrir a Palavra de Deus, refletir em uma de suas histórias, para termos o alimento espiritual que nós tanto precisamos. Estamos estudando nessas 2 semanas a respeito dos encontros de Jesus. E hoje vamos estudar o encontro da estrada. Esse encontro é aquele momento em que 2 discípulos, decepcionados pelos eventos da cruz e do Calvário, voltavam para a aldeia de Emaús sem qualquer esperança. Mas algo acontece que vai mudar sua vida para sempre. Está curioso? Daqui a pouquinho a gente vai abrir a Bíblia e conhecer mais essa história. Eu quero agradecer muito você por estar conectado com a gente aqui no programa Primeiro Deus, aprendendo cada dia mais da vontade do Senhor. Hoje teremos o nosso quadro da saúde, vamos ter um momento da oração intercessora com os nossos pastores e você também pode participar mandando o seu pedido para cá, o seu pedido de oração, e nós vamos estar intercedendo por você. Bem-vindo ao nosso quadro de saúde aqui no programa Primeiro Deus. Todos os dias a gente pode tomar o desejum juntos e aprender sobre como cultivar uma boa saúde física, mental e espiritual. E por falar em saúde física, eu espero que a sua mesa tenha bons produtos da Superbom. Como o nome já diz, são produtos de qualidade preparados para você e para a sua família. E para termos boa saúde mental, essa semana temos a alegria de estarmos recebendo aqui a doutora Fabiana Ney Bandeira. Ela que é especialista em psiquiatria, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, além também de ter aí uma especialização em medicina legal. Doutora, muito obrigado, viu? Por seu tempo conosco aqui. Eu que agradeço a presença. É uma alegria recebê-la, uma pessoa muito simpática, para quem conhece pessoalmente. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre a importância de nós, em algum momento, consultarmos um psiquiatra, né? Assim como buscamos a outros profissionais para fazer um check-up, para ver se está tudo bem, etc. E falamos um pouquinho ontem sobre a conexão que há entre a religiosidade de uma pessoa e o bem-estar dela, até para ajudar a superar transtornos. Você chegou a mencionar que existem pesquisas científicas que comprovam isso, é verdade? É verdade. Então, hoje em dia, existem pesquisas científicas com resultados que são mensurados por exames de imagem, onde as pessoas que têm a religiosidade, né, além de ter o equilíbrio nas outras áreas, elas têm um aumento da imunidade, elas têm melhora, né, no funcionamento do organismo como um todo, elas sofrem de menos transtornos mentais do que as outras pessoas. Então, antigamente, a gente, dentro da área médica, pouco se falava sobre religiosidade e espiritualidade como parte da atenção e do cuidado de cada pessoa. E hoje, quando a gente atende uma pessoa que traz necessidades, a gente tem que conversar também sobre a necessidade dessa conexão da pessoa com a sua espiritualidade e religiosidade. Eu olho essa questão toda como um retorno à Bíblia, né? Porque a Bíblia, na mentalidade hebraica, vê o ser humano como um ser tridimensional, né? Ser físico, mental, espiritual. Eu tive acesso a umas pesquisas recentes que falou a respeito até do poder da oração na cura. Quando algumas pessoas foram separadas em 2 grupos, algumas receberam oração e o outro grupo que passava pela mesma doença não recebeu. E ficou provado que aqueles que receberam foram beneficiados.
Olha que coisa interessante, né? Bom, em se tratando de transtornos mentais, a gente ouve falar sobre repercussão orgânica. O que seria mesmo isso? Então, a repercussão orgânica é quando os sintomas eles passam a agir em outros locais do corpo, né? Hoje a gente sabe que as doenças mentais, as situações onde a pessoa passa por um sofrimento psíquico, causam uma inflamação no cérebro. E quando causa uma inflamação no cérebro, o cérebro ele começa a funcionar de maneira diferente. E daí vai gerar sintomas. Só que não é só no cérebro. Quando a pessoa tem um desajuste a nível cerebral, ela vai aumentar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ela vai alterar a questão da fome, então ela diminui a saciedade, ela tem um aumento da ingesta de alimentos. Ela vai alterar a regulação do sono. E daí a melatonina, que é um hormônio que nós precisamos ter para ter uma boa noite de sono, ele vai ficar prejudicado e esse ciclo ele se retroalimenta. Então, quando a gente fala em alterações orgânicas relacionadas aos transtornos mentais, a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Assim como tem certas alterações orgânicas de outras doenças, como reumatológicas, como da dor, que também vão afetar a inflamação a nível cerebral e vão causar os sintomas psiquiátricos na pessoa. A gente quer aprofundar um pouco essa questão do sono, né? Inclusive, amanhã queremos conversar mais sobre isso, mas eu queria já introduzir a questão. Existe uma quantidade básica para todas as pessoas de sono ou vai variar de pessoa para pessoa? Então, ao longo da vida, a gente muda a nossa necessidade de sono. Quando as pessoas nascem, quando somos bebezinhos, há uma necessidade média de 16 horas. Na infância isso vai diminuindo, na vida adulta a necessidade é mais ou menos 8 horas e na idade mais avançada de 6 a 7 horas. Varia de indivíduo para indivíduo? Sim, mas é necessário uma média de horas para que aquela pessoa consiga realizar suas funções no outro dia. Então, se eu não tiver uma noite de sono, o meu corpo inteiro, o que ele precisa fazer durante a noite, ele não vai fazer. E daí o dia ele vai ficar comprometido e isso ao longo do tempo vai trazer diversas questões para o organismo com diversas doenças para aquela pessoa. Bom, uma pessoa adulta então seria em média de torno de 8 horas de sono por noite. 8 horas de sono por noite. Há um ideal de quando deve começar essas horas? Existe uma necessidade, né? A gente vai falar amanhã um pouquinho sobre a questão da higiene do sono, mas é importante que exista uma rotina e que a pessoa proporcione para ela a possibilidade daquele sono. E isso começa um pouquinho antes de deitar, na verdade, algumas horas antes de deitar. Então, é interessante a gente conversar bem sobre isso, porque sim, vai mudar a saúde inteira daquele indivíduo. Olha aí, se vai mudar a nossa saúde, precisamos conhecer sobre isso. Então, não perca amanhã a continuação da entrevista com a nossa amiga doutora Fabiana, para nós compreendermos melhor, então, horário ideal, quantidade e como que isso pode influir em nossa saúde. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cuidado da saúde espiritual? Vamos então com os nossos pastores no momento da oração intercessora. Obrigado, pastor Arilton. Obrigado, doutora Fabiana, por novamente nos trazer noções de saúde. Hoje é quarta-feira, chegamos na metade da semana. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Primeiro Deus através aqui do canal do SBT. Vocês estão observando que tem chegado pedidos de oração de outros estados e também de outros locais do mundo. Você pode compartilhar através de nossas redes sociais, você pode compartilhar esse link para que outras pessoas possam assistir em outros locais do mundo e ter acesso a esse conteúdo precioso que está sendo apresentado aqui no programa Primeiro Deus. E hoje nós temos aqui alguns pedidos especiais de oração. No caso, a Edilza Batista, ela pede pelo seu filho Brian. O Brian, ele é TEA, ele é autista, né? O TEA é o transtorno do espectro autista. É uma criança neuroatípica. E ela, Edilza, é uma mãe atípica. E essa criança tem neuroespecificidades. E vamos orar por eles. Sabe,
Edilza, a minha esposa Cibele, ela também é professora, e ela é professora de educação especial, e ela tem algumas crianças que têm autismo, que ela cuida, se dedica. Eu sei que a sua luta é grande, porque cada dia é uma novidade, mas saiba que Deus está com você, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar conhecimento, e pode ter certeza que esse filho vai ser uma bênção para você, para sua família e para a sociedade também. O Aloísio, ele gostaria de pedir oração pela saúde e proteção de sua noiva. A sua noiva se chama Cristiane Gomes. E ele também pede oração por sua irmã, que coincidentemente se chama Cristiane, só que é Cristiane Neri. Ainda pede oração para que Deus o oriente e seja sócio na sua empresa. Pode ter certeza, Aloísio, onde Deus é sócio, tudo prospera. Tá bem? Pode ter certeza disso. O Paulo Roberto pede oração por sua família, para que o Espírito Santo de Deus convença a cada um da necessidade de conhecer a verdade e se prepararem para a volta de Jesus. Pode ter certeza que esses pedidos de oração Deus terá muito prazer em atender. Eu quero ler um texto nesta manhã muito especial para você, que está em Mateus capítulo 6. Se você tiver a sua Bíblia, onde quer que você esteja, abra a Bíblia, exercite. De vez em quando vemos pessoas que não sabem onde estão os livros da Bíblia. Quanto mais você tem contato com ela, tanto mais você aprende a lidar com ela. Quando Jesus ensinou como se deve orar, em Mateus capítulo 6, 5, ele diz: "E quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos demais. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará." Deus não ouve este em detrimento daquele. Deus ouve a todas as pessoas que oram, todas as pessoas que se debruçam no altar, que se colocam à disposição de Deus. Deus coloca o seu ouvido para ouvir. Sabe qual é o maior intercessor de todos? O Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, seja no volante, no banho, em casa, no trabalho, basta que você curve a sua fronte. Deus vai ouvir você em oração, tá bom? Então, neste momento, aproveitando essa oportunidade que Deus nos ensina, que nós podemos dobrar os joelhos onde quer que estejamos, Ele fala na intimidade da oração para você estar no seu quarto, mas agora você está dentro do seu carro, ou você está no seu local de trabalho. Eu estou aqui nesse local de gravação, então vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus para que Ele atenda esses pedidos que temos para hoje. Querido Deus e Pai, que pedidos maravilhosos de oração têm chegado através dos nossos canais. São milhares de pessoas que têm colocado a vida, as emoções, os sentimentos, a família, a saúde, o trabalho, as finanças. As pessoas têm pedido de todas as formas, de todas as maneiras e se colocado em suas mãos, porque cremos que o Senhor é um Deus de milagres. E onde o Senhor age, verdadeiramente milagres acontecem. Por isso, Senhor, neste momento, eu quero orar por todos os pedidos de oração que estão chegando. E onde esta mensagem está chegando, onde esse programa está chegando, as pessoas continuam pedindo. Por isso, Senhor, eu quero orar por todos que estão assistindo hoje e quero orar por todos os pedidos que chegarão no decorrer dos dias, onde quer que este programa alcance. Por favor, neste dia de maneira especial, abençoe este jovem que pede por sua noiva, pede por sua irmã, pede por sua empresa, esta mãe que pede por seu filho que é autista, Senhor. Quantas crianças têm as suas neuroespecificidades, TEAs, TDAHs, DIs. Por favor, Senhor, TODs, abençoe a todas essas crianças, jovens e adultos também, para que sejam abençoados no ensino, no aprendizado e que sejam bênçãos para a família e para a sociedade. Também, Senhor, tem aqui um irmão pedindo por sua família, pela conversão de seus familiares. Por favor, Jesus,
possibilite a oportunidade para que os seus familiares conheçam a Ti também. Coloca a vida de todos neste momento e de maneira especial neste momento, a do pastor Arilton, para que a sua mensagem possa vir ao encontro de nossas necessidades espirituais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia. Esta semana estamos estudando sobre os encontros de Jesus. E hoje nós vamos, dentro dessa temática dos encontros de Jesus, conhecer a história de mais um encontro com dois discípulos. Estou falando do encontro da estrada. Esses dois discípulos são os dois discípulos que caminhavam pela estrada em direção a Emaús. Por isso, você é muito bem-vindo a esse momento de estudo. Nós temos um hábito muito salutar aqui no programa. A gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. E se você puder, eu queria que você orasse comigo, para depois lermos o texto sagrado. Feche seus olhos. Nosso Pai, muito obrigado pelo grande privilégio que temos de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Oramos para que o Teu bom e Santo Espírito nos auxilie e que nós possamos ouvir a Tua voz através da história que hoje vamos estudar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para juntos irmos para Lucas capítulo 24 e leremos dos versos 13 a 21. Lucas 24, a partir do verso 13. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Você percebe no relato a tristeza que envolvia os dois discípulos ao voltarem para casa depois dos eventos do final de semana. Eles haviam ido até Jerusalém para a celebração da Páscoa. Você sabe que o povo judeu celebrava 7 festas ao longo do ano. Começando com a Páscoa, depois vinha a festa dos pães asmos, das primícias e do Pentecostes. Essas 4 festas eram as festas da primavera. Depois você tinha 3 festas no outono. A festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. 7 festas eram celebradas ao longo do ano religioso em Israel. Mas pelo menos em 2 delas, o povo deveria vir a Jerusalém para essa celebração. E esses 2 discípulos, obedecendo então à tradição religiosa, foram a Jerusalém para a celebração da Páscoa. O relato diz que eles testemunharam lá em Jerusalém algo extraordinário. Na realidade, eles ouviram e viram a respeito da crucifixão de Cristo. Eles achavam que Jesus viria como um novo governo.
De fato, ao passar-se o tempo, o diabo levou os judeus a desenvolver uma falsa expectativa messiânica. Cristo estava pintado em todas as profecias do Antigo Testamento como servo sofredor, como aquele que viria para dar a sua vida em favor de todos nós. Mas o diabo lentamente foi levando o povo judeu a ter uma nova expectativa do Messias. Isso quer dizer que ao invés de esperar um Messias sofredor, eles passaram a esperar um Messias libertador. Ao invés de esperar alguém que viesse para pagar o preço do nosso pecado, o povo judeu começou a esperar um Messias bélico, que viesse para destronar os romanos e colocar os judeus mais uma vez como cabeça de todo o planeta. Esta era a expectativa que esses discípulos também alimentavam. Eles queriam que Jesus estabelecesse o seu reino de forma imediata. Eles não queriam mais ser escravos dos romanos. Mas o que eles haviam testemunhado foi diametralmente oposto às suas convicções. Eles viram Cristo ser crucificado, mas eles não se recordavam do que Jesus havia dito, que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Esta parte não ficou clara para os discípulos. Eles foram tardios a entender. Aliás, não foi apenas essa parte que os discípulos demoraram a compreender. Hoje, nós, ao estudarmos o Evangelho, nós sabemos que Cristo foi o cumprimento de todas as leis e cerimônias do Antigo Testamento. Nós sabemos que no exato momento da morte de Cristo, o véu do santuário rasgou-se em 2 de alto a baixo, e isso assinalava diretamente ou claramente o fim do sistema sacrificial. Ou seja, a partir daquele momento, o povo não mais deveria sacrificar animais, pois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo imolado na cruz do Calvário. Mas quando você vai para Atos capítulo 2, os discípulos recebem o Espírito Santo, começam a pregar o Evangelho. Quando você chega em Atos capítulo 3, você encontra Pedro e João indo para o templo na hora da oração. Ora, na hora da oração, na hora do sacrifício, eles estavam indo ao templo na hora do sacrifício, mas o Cristo já havia sido crucificado, o Pentecostes já havia acontecido e eles continuavam a ir ao templo na hora do sacrifício. Você percebe que os discípulos foram tardios em compreender muitas coisas? Isso aconteceu também com o tema da ressurreição. E há um dado momento no texto onde eles dizem: nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Mas deixa eu voltar um pouquinho na história com você. Os discípulos estavam saindo de Jerusalém em direção a Emaús. Era uma vila que ficava, de acordo com o texto, 60 estádios de distância. Um estádio equivale a mais ou menos 185 metros. Se você multiplica isso por 60, você vai ter, em média, 12 quilômetros de distância. Esta era a distância que eles estavam percorrendo naquele momento. Estavam saindo de Jerusalém, caminhando cerca de 12 quilômetros até a aldeia de Emaús. Eles estavam tristes pelo ocorrido, pela crucifixão, etc. De repente, um estranho se aproxima e começa a caminhar com eles. Era Jesus, mas eles não perceberam. Eles continuaram caminhando e você percebe que Jesus, então, ele entra na conversa e ele faz uma pergunta e ele pergunta para eles, então: o que é que vocês estão conversando? Parece que vocês estão tristes. O que vocês estão discutindo? E um deles pergunta para Jesus: mas será que você é o único que, estando em Jerusalém, não ficou sabendo dos últimos acontecimentos? Você não viu o que aconteceu? E Jesus quis saber o que aconteceu. E ele respondeu: como Jesus de Nazareno foi entregue para ser condenado, foi crucificado e morto. Você não ficou sabendo da história da crucifixão de Jesus? E nós esperávamos que ele redimisse a Israel. Nós depositamos toda a nossa confiança nele, mas hoje já é o 3º dia que isso aconteceu. Ele foi crucificado na 6ª. As esperanças haviam todas ido embora. Os discípulos voltavam tristes para casa,
porque eles haviam alimentado uma falsa expectativa. Mas Jesus é aquele que sempre tem paciência com todos nós. E mesmo quando nós alimentamos falsas expectativas, mesmo quando cremos naquilo que não deveríamos crer, é aquele que tem paciência para nos ajudar em nossa caminhada. E o que fez Jesus? O verso 27 diz que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus fez? Jesus começou a dar um estudo bíblico para esses 2 discípulos. E ele se valeu de todos os escritores do Antigo Testamento, começando lá pela Torá, lá pelos primeiros livros por Moisés. E Cristo foi apontando em cada livro, em cada escrito dos profetas, o que estava profetizado ao seu respeito. Você já imaginou receber um estudo bíblico do próprio Senhor Jesus? E eles foram ouvindo aquilo com muita atenção. Aquele estranho viajante tinha uma mensagem peculiar a ser apresentada. E se Jesus começou lá por Moisés e discorreu por todos os profetas, certamente ele falou para os discípulos a respeito da profecia feita que de Siló Deus levantaria um libertador. Certamente Jesus fez menção ao Salmo 22, onde o salmista Davi diz que o Messias seria traspassado nas mãos e nos pés, que as pessoas meneariam a cabeça pedindo que ele descesse da cruz, que as suas vestes seriam jogadas, lançadas à sorte. É possível que Jesus tenha citado para esses 2 discípulos o capítulo 53 de Isaías, quando ele menciona que o Messias seria levado ao matadouro como ovelha muda, ele não abriria a sua boca, ele seria condenado pelos pecados da humanidade, ele teria o seu corpo dilacerado. Quem sabe essas profecias foram sendo pregadas, ensinadas, e no coração dos discípulos algo novo começou a brotar. Mas eu queria chamar a sua atenção para mais um detalhe que o texto nos apresenta. O verso 28 diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Veja, quando chegaram à aldeia de Emaús, aquele estranho viajante que acabara de dar um estudo bíblico, ele deu a entender que ele continuaria a sua viagem. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Eu gosto desse texto da Bíblia. Eu acho muito lindas estas palavras. Quando os discípulos dizem assim para Jesus: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Jesus nunca rejeita um convite de seus filhos. É verdade que na palavra Jesus muitas vezes convidou as pessoas, mas é bonito ver quando alguém convida Jesus. Alguns também convidaram Jesus para ir até a sua casa. E agora, diante desse pedido, Jesus bondosamente atende e vai para a casa deles. Agora acompanha comigo o que acontece em seguida. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Interessante que eles convidaram Jesus para uma breve refeição. E antes de se alimentar, Jesus, como sempre fazia, foi abençoar o pão. Mas Jesus tinha uma forma característica de fazer isso. E quando ele partiu o pão e deu graças, eles perceberam que era Jesus. E naquele momento, Jesus desaparece. O que acontece em seguida? Um diz para o outro assim:
Você percebe que era ele, porque enquanto ele nos falava, nos ardia o coração. Enquanto caminhávamos pelo caminho, o nosso coração se enchia de alegria, enquanto ele nos apresentava as Escrituras. Era o Messias. Na mesma hora, diz o texto, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Você consegue imaginar a cena? Eles haviam caminhado cerca de 12 quilômetros até Emaús. A mesa estava posta. Eles iam fazer ali um jantar, uma refeição. A noite já estava chegando, mas quando Jesus se apresenta, eles percebem que é Jesus, eles esquecem o alimento e eles começam agora uma corrida para voltar a Jerusalém. E eles fazem uma corrida de 12 quilômetros. E eles vão até lá, os discípulos, e o texto diz que quando eles chegam lá, eles disseram para os discípulos: o Senhor ressuscitou, o Senhor já apareceu a Simão. Então os dois começaram a contar o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido a partir do pão. Eles correram para contar aos discípulos que eles haviam visto o Cristo ressurreto. Querido amigo, querida amiga, que extraordinário texto. Que belo encontro nós podemos testemunhar aqui. Alguém que havia tido suas esperanças, todas as esperanças haviam falhado. Alguém agora que ao voltar para casa, sem qualquer esperança de um futuro melhor, tem a companhia de Jesus. Mais que isso, Jesus vem, mas ele sempre tem uma mensagem de esperança. Ele sempre tem uma mensagem de conforto. E ao começar a confortar os discípulos com as profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito dele, eles começam agora a ter o coração aquecido por essas verdades da palavra. Eles receberam o estudo bíblico do próprio Jesus Cristo. Você percebe a beleza que há nisso aqui? Jesus dando um estudo bíblico, falando dele mesmo, das profecias que o Espírito Santo inspirou os apóstolos e profetas a escreverem. Algo extraordinário estava acontecendo. O coração deles foi aquecido. Mas não é isso que acontece com o nosso coração? Quando a gente se volta para estudar os temas da Bíblia, o que significa ter o coração aquecido? É nós nos alegrarmos nas verdades que a palavra de Deus nos traz. E eu poderia listar para você muitas das verdades da palavra de Deus. Muitas das verdades que esse livro ensina e que eu e você precisamos entender. Quando nós estamos diante da doença e da morte, por exemplo, quão bom é saber que um dia todos os mortos ressuscitarão. Quando nós estamos diante das injustiças e das maldades desse mundo, quão bom é saber que um dia o justo juiz voltará e retribuirá cada um de acordo com suas obras. Quando nós estamos diante da miséria, da fome, quão bom é saber que um dia Deus estabelecerá um reino que será um reino eterno, um reino que durará para sempre, um reino de eterna felicidade. A palavra de Deus, ela aquece o nosso coração. É nesse aspecto que o coração deles foi aquecido. As verdades que a palavra foi revelando, eles foram sendo alimentados espiritualmente. Eu estava certa vez no estado do Mato Grosso, participando ali de um desjejum com vários amigos, e um deles veio falar comigo e disse: olha, pastor, eu acompanho os seus vídeos, assisto às suas pregações e olha, como eu lamento ter encontrado só agora as verdades que eu estou aprendendo. Eu já estou agora com quase 70 anos, eu passei a minha vida na ignorância da Bíblia, agora eu estou desfrutando de cada página das Escrituras, mas que pena que demorou tanto tempo para que isso chegasse à minha vida. Eu não sei se essa é a condição que você está vivendo, mas que bom que chegou para você em algum momento. Foi o que eu disse para aquele senhor naquele dia. Que bom que você ainda teve chances de aprender mais da palavra de Deus, de hoje estar entendendo que Deus tem um plano para a sua vida. É assim que a palavra de Deus aquece ao nosso coração. Mas eu queria destacar mais uma parte do texto que para mim é uma das partes mais lindas. É a oração que esses dois discípulos fazem
para Jesus: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Ao reler essas palavras do Evangelho, me vem à mente um antigo cântico que nós cantávamos bastante. Fica conosco, Senhor, já se vai tarde. Tens meu coração para pousar. Faze-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amigos, já vai alta a noite da maldade desse mundo. Já vai alta a noite de pecado. Já vai alta a noite. E precisamos que Jesus logo volte para trazer a luz e a glória da eterna manhã. Já vai alta a noite de pecado. Você se lembra que na história bíblica Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus interviu. Você se lembra da história do dilúvio? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que o coração do homem era continuamente mau. A maldade chegou a tal ponto que Deus teve que destruir toda aquela geração. O pecado atingiu seus limites e veio a destruição. Já vai alta a noite. É o que está acontecendo nesse exato momento. Estamos vivendo num mundo injusto, num mundo mau, num mundo cheio de sofrimento, num mundo de morte, num mundo de doenças, num mundo de separações, num mundo de tragédias. Eu ouvi outro dia uma expressão que me chamou muita atenção. Alguém atribuiu esta fala a Ruth Graham, esposa do pastor Billy Graham. Ele teria dito, ou ela teria dito, se Jesus não voltar logo, ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Em outras palavras, se Jesus não voltar logo, parece que o nosso mundo já está pior do que Sodoma e Gomorra. E se naquele momento foi motivo para que Deus intervisse com a destruição, o nosso mundo chegou nesse ponto. Quando você abre os noticiários, você ouve falar de pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos matando irmãos. Esse é o mundo que nós vivemos. A maldade está chegando a limites jamais vistos. As pessoas, em nome do dinheiro, da fama, do poder, pisam, mentem, matam. Já vai alta a noite desse mundo. E eu pergunto para você, não é hora de nós clamarmos a Jesus para que Ele fique conosco? Não devemos nós hoje fazer a mesma oração que os discípulos de Emaús fizeram um dia? Fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia já declina. E sabe qual é a boa notícia do Evangelho? Quando você convida Jesus para ficar na sua casa, Ele sempre vem. Aliás, lá em Apocalipse 3:20, Ele declarou, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Talvez você não tenha se apercebido ainda, mas nada mais íntimo na cultura bíblica do que você chamar alguém para se alimentar com você, do que você preparar uma refeição para receber os amigos. Era a coisa mais educada que poderia ser feita, era o maior sinal de amizade. E é isso que Jesus está falando em Apocalipse 3:20. Aquele que abre a porta para que eu entre, eu vou fazer morada, eu vou cear. E o teu coração está aberto para a morada de Jesus? O teu coração está pronto para recebê-lo como teu Salvador pessoal? Quando a palavra de Deus é pregada, quando os ensinos bíblicos são dados, como Jesus deu para esses 2 discípulos lá de Emaús, qual é a tua reação? Qual é a tua reação quando Cristo é exaltado, quando as verdades são anunciadas? Jesus contou uma parábola certa vez e ele falou a respeito da semente que é lançada ao solo. Você vai se lembrar dessa parábola. Ele disse que a semente é a palavra de Deus e ali na parábola haviam 4 tipos de solo.
uma semente que caiu à beira do caminho, uma semente que caiu entre espinhos e uma semente que caiu em solo rochoso. E um quarto solo que era um solo fértil. Jesus disse que desses 3 solos, a semente não frutificou. Aquele que caiu à beira do caminho, os animais pisaram e a semente foi destruída. Aquela semente que caiu num solo pedregoso ou rochoso, não havia profundidade na terra e ela não se desenvolveu. A semente caiu entre espinhos, os espinhos sufocaram a semente, ela não cresceu. Mas havia aquela semente que caiu num solo bom. E essa caiu em boa terra, ela cresceu e frutificou, a 100 por 1. O desejo sincero do meu coração hoje é que você seja esse solo. Que a palavra de Deus, quando chega na sua vida, ela produza frutos, frutos para a vida eterna. Para isso, o nosso coração tem que ser o bom solo, onde a semente da palavra de Deus encontre lugar, cresça e frutifique. E isso só depende de nós. O livro de Atos faz uma distinção entre 2 povos, 2 cidades. Os cristãos que habitavam em Tessalônica e os cristãos que habitavam em Bereia. O autor diz, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam uma palavra com toda a avidez, examinando para saber se de fato as coisas eram assim. Quando o Evangelho de Cristo é pregado, eu tenho que fazer uma autoanálise. Eu tenho que me interessar pela palavra e eu tenho que cavar fundo na palavra como o mineiro cava fundo na terra em busca de um material precioso. Eu não posso me conformar com aquilo que foi dito. E eu até quero dizer para você, não aceite as coisas que eu estou dizendo aqui, mas pegue a sua Bíblia e vá para conferir. Veja se de fato é assim. Assim eram os crentes de Bereia. Eles eram nobres, porque eles não só recebiam a palavra, mas eles examinavam com toda a avidez para saber se de fato as coisas eram assim. Pois eu espero que hoje, quando essa semente da palavra cair em seu coração, nós possamos ter um coração aberto, um solo produtivo, para receber a palavra de Cristo. Já vai alta a noite desse mundo. Jesus quer ficar com todos nós. Ele quer entrar em nossa casa, em nosso coração e fazer morada. Qual será hoje a sua atitude? Você vai agir como agiram os discípulos no caminho de Emaús? Fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Pensa nisso. Eu espero que agora Ele fale ao seu coração, que você sinta o quanto você é amado, que você saiba dos planos que Ele tem para a sua vida e que a sua vida assuma um novo significado com a presença de Jesus. Vamos orar por isso agora? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua promessa é que o Senhor sempre estaria conosco. Já vai alta a noite da maldade desse mundo. O dia já declina. Precisamos que o Senhor entre em nossa casa e fique conosco. Pai querido, aceita o nosso convite. Nós queremos aceitar também o Teu convite. Nós queremos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e faça morada. Que a Tua bênção atinja a nossa vida e a de nossos familiares. E que hoje seja um dia muito feliz na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.